Boa noite, graça e paz. A gente vai tirar o eco só, né? Você pode sentar. Graças a Deus. Aleluia. Saiu. Graças a Deus. Voltamos do acampamento. Voltamos à vida real, né? Parece até meio triste, né? Glória a Deus. Eu estava entre dar um estudo de dons espirituais e um estudo de autoridade, mas aí, dando uma boa olhada nos dois, eu tenho que passar o estudo de autoridade primeiro, para depois o estudo de dons. A gente tem uma sequência nos estudos que eu dou. Então eu falei sobre a alma, falei sobre temperamentos. A gente vai tratando sobre isso porque fluir nos dons sem o caráter tratado gera morte. Então é importantíssimo você fluir nos dons, mas com o caráter tratado. Então a gente vai trabalhar o estudo de autoridade porque a autoridade gera os dons para que a igreja seja edificada. É importante você saber o nível de autoridade que você tem, como usar ela, o que pode tirar a autoridade espiritual, o que pode gerar a autoridade espiritual. A gente vai entender tudo isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, de 19 ao 21. Amém? Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na espera de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, a única instituição na face da terra que tem capacidade de libertar pessoas verdadeiramente das trevas é a igreja. Não é governo nenhum colocado por eleições humanas. Jesus está edificando algo, e esse algo se chama igreja. E só a igreja pode romper, pode impedir a ação do inferno. É importante a gente entender isso, porque às vezes a gente tem uma expectativa: qual é o próximo presidente, qual é o prefeito que vai fazer isso, o meu vereador. Gente, não é, somos nós. Essa autoridade foi liberada sobre a igreja. E a criação, toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Amém? Irmãos, Deus criou o homem para ter autoridade, para dominar. Quero que você abra comigo em Gênesis 1. Eu acho que a versão que está no meu estudo aqui, eu acho que é a NVI, eu acho. 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Esse estudo aqui eu dei ele uma vez. O Leandro e o Adriano e o Lê da Jana foram comigo em uma cidade aí para dar esse estudo. Não sei se vocês lembram. Não sei se você lembra. Foi em Dayatuba?
A igreja do pastor Felipe? Lá eu dei também. Tem um monte de jovem, né? É. Né? Faz tempo, acho que o Davi nem tinha nascido ainda, né? Faz um tempinho, né? Tinha cabelo aí. Vamos lá? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, tem um coach. Deixa eu ver se é bom. Tá certo aqui. Tem um coaching aí, famoso hoje. Ele fala que a autoridade do ser humano está na alma, que a alma que deve governar. Isso é uma mentira, porque aqui nós vemos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a autoridade Deus deu para o espírito do homem. A alma, ela é formada em Gênesis 2:7. O homem é feito alma vivente quando Deus sopra o espírito no homem. Mas a autoridade é dada no espírito. Só o espírito tem autoridade espiritual. Porque tudo que nós vamos falar aqui é de autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é a forma que o mundo espiritual vê você. Se você tem condições de governar uma situação ou não, se você tem autoridade numa área ou não. São praticamente infinitas áreas que nós vamos ter que ter domínio, no mundo espiritual para o mundo físico. E o mundo espiritual vê uma pessoa se ela tem autoridade ou não. Essa autoridade espiritual, ela está acima de qualquer governo humano. Amém. Amém? Amém. Quando entendemos verdadeiramente a autoridade espiritual, a gente começa a exercer domínio em todas as áreas da nossa vida e ao redor de nós. Esse é o objetivo de Deus, que a gente tenha autoridade sobre as nossas vidas. Então primeiro o mundo espiritual vai ver, não, essa pessoa, ela tem autoridade na vida dela, ela consegue dominar as vontades dela. Porque a primeira área que a gente vai ter que dominar é sobre as nossas vontades, os nossos desejos. Caim não dominou sobre isso. Deus fala para ele em Gênesis 4:7: o pecado está à porta, cabe a você dominar sobre ele. Deixa eu ver se é o 7 mesmo. Ele fala: se você fizer o bem, não é certo que será aceito? O pecado está à porta, cabe a você dominar sobre ele. Então a primeira coisa que eu e você precisamos dominar somos nós mesmos. Eu preciso ter autoridade espiritual sobre a vida do Juliano, porque se eu não exercer autoridade na minha vida, domínio sobre a minha vida, eu não vou ter autoridade para governar, cuidar, conduzir pessoas. Isso é muito sério, irmãos, porque tem gente que tem cronologicamente, fisiologicamente, capacidade de fazer filho, mas não tem autoridade nem domínio para pôr eles no mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é sério. Porque a pessoa ter saúde para fazer algo não significa que ela tem autoridade para aquilo. Por isso que a gente vê muitas pessoas gerando filhos sem a mínima capacidade de conduzi-los. Isso é muito sério. O significado de autoridade no dicionário Aurélio. Eu ainda sou da época que se usava o Aurélio. Poder legítimo, direito de mandar, a autoridade das leis, de um pai, de um chefe, administração, governo, decisão da autoridade competente, ascendência, influência resultante de estima, de pressão moral, etc. Ter autoridade sobre alguém. Opinião abalizada na qual uma pessoa se apoia, a autoridade de plantão, de plena autoridade, com todo o direito que se tem, de sua própria autoridade, sem autorização de ninguém, representantes de poder público, altos funcionários e autoridades de nível,
civis e militares. Então a autoridade, ela vai exercer domínio, ela vai conduzir pessoas. Toda autoridade, irmãos, a autoridade no fim das contas é para que os anjos sirvam nessa situação e que as pessoas sejam conduzidas por ela. Uma pessoa que não tem domínio, não conseguiu governar a sua própria vida, ela vai ter uma autoridade opressora. A gente vai ver um marido oprimindo a família, a gente vai ver uma mulher oprimindo uma família. Fala amém. Ou misericórdia. Isso acontece. Nós precisamos, primeiro de tudo, esse estudo, a primeira pessoa a passar por ela sou eu e você. Nós precisamos ter a nossa autocrítica. Se eu estou governando a minha vida, se as minhas vontades eu não tenho controle sobre elas, você não exerce autoridade nem sobre você ainda. Se uma área de pecado, para que serve o jejum? Um dos motivos do jejum é para que você comece a dominar você. Esse é o primeiro motivo. Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar um período de jejum que durou em torno de 3 anos, todos os dias. Não foi 3 dias, não foi 3 meses, foram 3 anos de jejum diário, para eu vencer algumas áreas na minha vida. Eu fiquei uns 4 meses na igreja passando dificuldade com aquilo, com um problema de dependência química, álcool. Falei, não, isso aqui eu tenho que vencer. O problema de ira, eu num acampamento, sabe quem foi no acampamento aqui? Primeiro acampamento que eu fui, eu desloquei o ombro de um crente. Eu não era bem crente ainda, né? Ou era só crente, né? Então eu tinha um problema de ira muito forte. Então eu falei depois daquilo lá, eu falei, não, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso, e o jejum me ajudou nisso. Então, se você não gosta de jejuar, se você tem uma área que te aprisiona e você não quer jejuar, você vai continuar escravo dela. E aí você não vai ter domínio, você não vai conseguir decidir, a sua vontade é fraca, e você vai continuar caindo nessa área, e você não vai exercer autoridade no mundo espiritual. Isso é sério. Amém? Porque diferente do ser humano, os demônios ele tem a habilidade de entender, de compreender e perceber a autoridade de quem? De uma pessoa. Eles percebem isso com muita facilidade, irmãos. Então é importante a gente primeiro eu parei primeiro por 3 anos, consegui dominar o Juliano, e eu não brinco mais com ele. E aí eu comecei a prosseguir. E lógico que nesse tempo eu já comecei a pregar, já trabalhava com evangelismo, eu já estava desenvolvendo algumas áreas, mas o Juliano precisava ainda de rédea curta. Então essa é a primeira pessoa que você vai tratar, é você mesmo. Amém? O significado de domínio, a capacidade de dominar, preponderância, adquirir o domínio em uma situação econômica, poder de controlar, domínio do ar, do mar, superioridade militar, aérea ou naval, adquirida sobre o adversário em determinada área. Olha só, interessante isso, né? Que o Aurélio fala para a gente. Domínio de si, controle das próprias emoções, propriedade de bens imobiliários, território extenso pertencente a um senhorio, possessões de um estado, espaço ocupado, domínio comum, direito de propriedade atribuído a qualquer pessoa, domínio público, direito de propriedade de estado. A autoridade correta, porque Deus deu domínio sobre todas as coisas. O homem, ele deu autoridade no espírito, e o espírito do homem vai dominar, inclusive território, irmãos. Porque o próprio dicionário estabelece isso. Por isso que Israel sai do Egito escravo,
mas entra em Canaã sobre uma situação de governo. Eles entram num território geográfico para dominar. Só que eles saem durante a saída, a permanência no Egito, a saída, eles saem daquela região como escravos. Mas no deserto Deus começa a formar um exército que vai exercer, através de uma autoridade espiritual, domínio nos territórios. Amém? Ao longo dos séculos, o homem entregou autoridade e domínio para quem? Para quem? Para Satanás. A autoridade, Jesus vem para resgatar isso. A palavra que ele usa, todo poder, todo domínio, é a mesma tradução. Me foi dado nos céus e na terra. Ele resgata tudo isso de novo. Por isso que ele passa isso para a igreja. A igreja vai caminhar nesse nível de autoridade. Todo o poder, todo é quanto? É todo, é pleno, em todas as áreas. Até por isso que a igreja vai ocupar todas as áreas, deve ocupar todas as áreas, mas as pessoas certas nos lugares certos. Amém. Porque as pessoas certas no lugar errado não exercem autoridade. Isso é muito sério também. Por exemplo, eu vou dar o meu ponto de vista. Se você não concorda, a maioria que eu sei que concorda, mas eu não concordo com um pastor que teve um vocato, pastor, evangelista, mestre, profeta. Eu não concordo com uma pessoa que exerce um dos 5 ministérios dentro da política, mas eu tenho a convicção que um cristão autêntico, um filho de Deus, que tem um chamado de governo, o dom de governar, ele deve exercer essa área. Uma pessoa treinada, com as convicções de fé legítimas, precisa ocupar esses espaços. Não um sacerdote. Você não vê um sacerdote fazendo isso, só Melquisedeque, que foi rei e sacerdote, e ele tipifica quem? Cristo. Então eu já vi gente se baseando nele, mas eu acho muito complicado, porque todo rei que quis dar uma de sacerdote, deu ruim. E no caso de a pessoa estar lá, chamar ele no ministério, ele deve aceitar. Como que é? Pessoa cristã, vai na política, ele está lá. Aí a igreja dele, o pastor, ele chama ele para obreiro. Ele deve aceitar. Então, eu tenho esse mesmo ponto de vista. Se ele está lá, ele já está fluindo no governo que Deus estabeleceu para ele, um dom de governo. Isso é um dom. A gente vai estudar os dons espirituais e os dons ministeriais. Tem pessoa que tem dom de governo, e são essas pessoas que têm que ir para lá. Aí a gente não fala dos dons ministeriais, são outros tipos de dons. A igreja, ela errou, e ela continua errando com essa visão, que a pessoa, quando ela exerce influência, ela tem que ser consagrada a pastor. É um erro, porque o pastor, ele tem uma função, o evangelista tem uma função. Agora tem uma pessoa que tem um dom de governo, e eu entendo isso na Bíblia, tem um dom de governo, existe esse termo na Bíblia, gente. Então essa pessoa que vai lá governar. Interessante o que você está falando. Ela tem um dom de governo, mas ela não tem um dom suficiente para amar. Que é diferente. Porque para ser pastor tem que amar. Tem que amar. E tem que abdicar de muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive, até mesmo da própria autoridade lá dele. Sim. E aí complica a situação. E assim, a política sempre foi um problema, e ela vai ser, porque ela é uma das áreas que o anticristo vai exercer. Só que o diabo ocupa espaços vazios. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque Deus tem um vocato, e eu vou exercer esse vocato, esse chamado. O que é vocato? É a voz de Deus. Vocateu.
A voz de Deus, quando Deus fala: Juliano, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, você vai ser, nessa área eu vou exercer autoridade e domínio. Entendeu? Todo mundo quer a plataforma, quer o altar. Hoje ninguém chama mais de altar, hoje o nome disso aqui é plataforma em algumas igrejas. Só que é um erro, porque isso aqui é um altar, porque a gente vê como um sacrifício vivo. Só que o altar, ele faz o quê? Eu sempre falo isso, ele queima. O altar é para sacrifício, ele vai queimar. Então, nem todo mundo, imagine se todo mundo que está aqui vier para cá, vai queimar. Nem todo mundo que está aqui vai governar. Gente, isso é simples, para mim isso é muito simples, né? E na verdade, o maior nível de influência não é aqui no prédio. Isso aqui é um ambiente de comunhão e unidade, onde Deus libera a bênção e a unção. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Onde que os irmãos estão em união? No ambiente de culto. Aqui a unidade. Todo mundo com o mesmo propósito: aprender das coisas de Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus. Esse é o maior nível de unidade da igreja. Para ela ficar plena, essa mesma situação com a ceia. Aí a plenitude da unidade, porque aí a gente se une como igreja a Cristo e somos um com Ele. Por isso que a gente faz a ceia, ministra a ceia. Só que a intenção de Deus nunca foi a gente ficar no prédio, sempre foi a gente sair. O corpo tem que se movimentar. Então a gente vai exercer, a gente vai praticar a unidade, mas a gente vai caminhar de forma individual. Dá para entender isso aqui? Ou ficou complicado? A igreja, a política nunca foi algo errado, né? Porque Deus falava para Moisés: escolhe aí quem tem mais habilidade e tal, para começar, senão estava sobrecarregando ele. Então você já vê ali. Exatamente. Exatamente. Vai separando. Então o problema não é a área de atuação, o problema é eu me corromper na área de atuação. Ô, irmão, você acha que o altar não tem gente que se corrompe? Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, né? Sinto me informar, mas acontece. Tem gente que pega um microfone, um instrumento e se corrompe. Por que se corrompe? Porque coloca os interesses acima da vontade. Coloca os próprios interesses acima da vontade. Porque eu tenho os meus interesses. Quem não tem interesse aqui, irmãos? Só que acima dos meus interesses está a vontade de Deus. Hoje todo o meu interesse era ficar em casa com uma pipoca e assistindo filme. Eu tinha um interesse nisso. Tem alguém que está comigo nisso? Fala a Deus. Eu vejo assim que, mesmo no meu trabalho, chamado no altar, eu posso deixar os meus princípios cristãos sobressaindo no meu trabalho. Você entendeu o que eu quis dizer? Que chega no limite, por mais que você tenha interesse no meu trabalho e entender, o fato de eu tentar entender o máximo possível não pode ter os meus princípios. Sim. Esse é o cuidado que tem que ter. Em todas as áreas, porque a área comercial é a área que tem proposta de negociatas, né? Facilidades. Toda a área de comercial sofre com isso. E é uma decisão da pessoa. Porque mesmo que alguns não vejam, irmãos, o mundo espiritual vê. Isso é muito interessante, sabe? O mundo espiritual faz questão de observar, né? E muito diferente da gente, o diabo não tem problema nenhum com o ser humano passar vergonha. Alguém já percebeu isso? O diabo não passa luta, né? Ele põe fogo e larga a pessoa passando vergonha sozinho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o nosso nível de autoridade, o nosso nível de domínio não pode ser comprometido, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias.
Nós estamos vivendo os últimos dias, e vai ficar cada vez mais difícil caminhar na terra. As ofertas serão maiores, as propostas serão melhores, e se a gente não tiver convicção, a gente vai ceder. Isso é muito sério. Por isso que o jejum, nesse ambiente que eu estou falando, é importantíssimo, porque o desejo, a vontade tem que estar sob o seu controle. Porque uma situação adversa pode conduzir você ao erro. Então, se a sua vontade estiver fortalecida, você não erra, você não peca, você não vai se dobrar. Mesmo está faltando dinheiro, mas isso aqui vai resolver minha vida. Não vai destruir a sua vida. Às vezes não é o diabo que coloca uma situação, é o próprio Deus. É importante a gente entender isso. O pastor Evangelho costuma dizer assim: Deus te dá dinheiro para te provar. Não é quando você passa fome que Deus está te provando. Está te provando quando Ele dá, né? Quando Ele dá. O problema resolvido momentaneamente. Você tem uma noite de sono e uma vida de pesadelo. Irmãos, tem prisões que são... Irmãos, Adão pecou, Eva pecou, eles continuaram no Éden? Não. Eles não saíram do Éden? Eles estão O jardim do Éden. né? Irmãos, tem coisas que acontecem que a gente perde lugar que a gente nunca mais recupera. E assim, eu estou usando a base bíblica para falar isso, e eu acho isso muito sério. Tem lugar, irmão, você pode ir para qualquer lugar do mundo, esse texto bíblico não muda. Adão pecou no Éden, ele perdeu um lugar em Deus, irmãos. Ele não ouvia dentro dele mais, Deus não conseguia falar dentro dele mais, irmãos. Vocês entendem a seriedade disso? E aí eu pergunto para você: dá para brincar com o pecado? Porque toda a autoridade, o domínio que ele tinha, tudo isso foi afetado, irmãos, com uma decisão errada. Tem lugares que a gente perde em Deus que não se recupera mais. Por que a gente pega esses meninos aí que estão na rua, problema de dependência química, a gente insiste tanto neles? Porque tem coisa que eles não vão conseguir resgatar mais. Isso é muito barulhento, irmãos. E isso é bíblico. Vocês concordam comigo? Para exercer a autoridade sobre a terra, necessariamente tem que ser uma criatura formada da terra, Gênesis 2:7, e ter como se comunicar com o ambiente externo. Para isso, o espírito humano precisa da alma, que funciona como um tradutor para o corpo físico, e é por esse motivo que Satanás pede a alma das pessoas que se aliançam com ele. Deus fala no espírito do homem, a alma comunica na carne, e a carne se comunica com a terra. Funciona assim. Na alma estão as emoções, estão os desejos, está a consciência, a memória humana está na alma, mas a autoridade e o domínio está no espírito. E você vai exercer isso na carne. Nenhum espírito desencarnado faz isso. Por isso que Jesus se fez homem, Deus se fez homem. Emmanuel, Deus dentro do homem. Foi isso que vai dizer. Deus entrou no homem, essa é a melhor tradução. A gente traduz Emmanuel como Deus conosco, mas a melhor tradução é Deus dentro do homem. Ele entrou no homem porque tinha que ser um homem para exercer domínio e autoridade na terra. Por isso que fala, como que é o texto? E Jesus Cristo, homem, termina assim o texto. Só lembrei do final. E Jesus, vai pesquisar aí? Acha aí. E eu me questionei sobre isso as primeiras vezes que eu li a Bíblia.
E Deus falou para mim, porque é o homem que tem que ser, é o Jesus Cristo, homem que tem que resgatar a autoridade. Ele fez isso, tem que ser a humanidade. O diabo usa homens. Ele pede a alma, porque ele precisa da alma para se comunicar na terra. O espírito ele já é. Ele anula o espírito humano e ele vem com a autoridade dele e ele exerce isso através do corporalmente em alguém, irmãos. O anticristo vai ser uma pessoa com Satanás dentro dele. É o cavalo. 1 Timóteo? Achou? Pode falar. É o cavalo. É o cavalo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Tem que ser esse homem, porque ele vai fazer tudo isso, ele vai mediar, ele vai ter autoridade, ele teve que vir em carne. Por isso que lá em 1 João ele fala que o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não provém de Deus. Porque Jesus teve que se fazer homem para resgatar essa autoridade, irmão. E ele resgatou e deu para quem? Para a igreja. Lindo isso, né? Alianças perigosas. O horário está certo mesmo? Estou sem o celular. É isso, vai dar no alianças perigosas. Irmãos, primeiro o homem, ele ouviu a voz de Satanás, fez uma aliança. Isso não fez uma aliança. Primeiro ele deu ouvido a uma voz que não era a voz de Deus mais. Primeira coisa que aconteceu. Depois o homem começou a caminhar fazendo alianças. Qual é o problema de uma aliança errada? Irmãos, uma aliança errada traz todo o cenário da outra pessoa para a sua vida. Tudo. Só tudo. Não é um pouco, traz tudo. Israel fez alianças com povos pagãos e tudo da cultura daquele povo, tudo entrou em Israel. Josué 9 do 3 ao 15, ele faz uma aliança entre Israel e Gibeão. É um texto longo, só um ou outro texto a gente vai ler inteiro. Esse você anota. Irmãos, eu vou perguntar um negócio aqui para vocês. Todo esse material aqui é uma apostila. Eu tenho ele em formato de apostila, se não me engano. Outro dia a Elaine falou para eu começar a fazer a apostila dos estudos. Eu vou ver quanto que fica uma dessas daqui completa, e aí eu vou passar o valor. Aí quem quiser, eu imprimo e a gente... Hã? É? Tá bom. Tá bom. Eu vou só achar ela em formato de apostila, eu mando para vocês. Então aí quem quiser imprime, fica mais fácil, né? Tá bom? Irmãos, os gibeonitas mentiram para Josué. Eles falaram que eles eram de longe, vestiram roupa velha, calçado rasgado. A gente veio de longe, a gente chegou aqui e tal, e a gente ouviu os feitos de vocês, do Deus de vocês, e a gente quer fazer uma aliança com vocês. Irmãos, aquilo era fácil de resolver. Era só ele falar assim: beleza, eu vou consultar o sacerdote vai consultar a Deus, ou ele mesmo quer falar: eu vou consultar a Deus, porque Deus falava com Josué. Sabe o que Josué fez, irmãos? Fechou uma aliança com os gibeonitas. Fechou. E essa aliança trouxe problemas para Israel.
1 Reis 16, do 29 ao 31, Acabe faz uma aliança com os fenícios. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Um acordo político, uma aliança que trouxe idolatria para a nação de Israel, escravizou a nação, trouxe as festas fenícias, toda a cultura daquele povo entrou na nação de Israel, irmãos. Qual é o problema nisso tudo? Nós estamos num país que já tem uma cultura, mas a nossa aliança é com quem? Com Deus. O que Deus vem fazer com a gente quando a gente se aliança com Ele? Ele deseja implantar a cultura dele sobre nós, porque a aliança com Jesus traz a cultura de Cristo sobre nós, a cultura do reino de Deus. Aí se você perguntar para mim, Juliano, vamos fazer festa junina na igreja? Eu sempre vou falar para você, não. Você pode endemoniar, mas eu não tenho aliança com a igreja católica. Quem tem? Quem aqui tem? Quem aqui ainda beija a mão do Papa? Fala aí, irmão. Não, gente, vocês pensam que isso é brincadeira? Vocês pensam que isso é brincadeira, irmãos? Porque é só uma festa, é só uma movimentação, é só um entretenimento. E isso escravizou Israel, irmãos. As festas pagãs escravizaram Israel. Porque ainda que você fale, eu sou crente, eu vou fazer tudo como se fosse para o meu São Jesus Cristo, a festa é para São João, para São sei lá o que. O mundo espiritual não quer saber se você quer mudar o nome. Ela tem um princípio. É você que não respeita princípios. O mundo espiritual respeita. E aí o diabo entra na casa. Por isso que o meu filho no Japão nunca foi em festa japonesa. Por isso que o meu filho nunca participou de festa junina. E aí você pensa assim, ai, mas meu filho vai ficar triste. É porque você não ensinou ele os princípios de Deus. É porque desde pequeno você não leu a Bíblia para o seu filho. É porque desde pequeno você não levou o seu filho a ter experiências com Deus. Porque se ele tivesse tido experiência com Deus, ele não ia ter problema em falar, eu rejeito o paganismo. Porque ele já tem um Deus na vida dele, ele não precisa de outro. Então foi você que errou, é você que é mimimi. É você que precisa da festa, não é seu filho. É você que gosta do quentão. É você que gosta de demônio. Mas eu estou falando com você, não é com vocês. Ufa! Meu Deus! Então, por exemplo, a gente já viu nas igrejas, pessoas cristãs mesmo. Vamos fazer a festa em julho, para não ter esse problema. É errado. É a mesma festa, não é a mesma festa? É ou não é a mesma festa? É só para ter essa certeza. Ela é a mesma festa. Eu não vou falar, irmãos. Eu não vou perguntar quem gosta e quem quer. Mas assim, grave uma coisa no seu coração, irmãos. Eu dou esse estudo há mais de 15 anos. Sempre fui contra isso. E eu falo isso aqui, irmãos, eu dei esse estudo aqui, sei lá, mais de 100 vezes. É um dos estudos que eu dava, é um seminário que eu dou nessa área aqui. As igrejas me chamavam, vai dar um estudo de autoridade e tal. Eu chegava nessa parte, não me chamava para pregar mais. Ou alguns falavam, não, a gente quer implantar a cultura do reino. Mais de cada 10 era 2 ou 3 só que chamavam de volta. Sabe por quê? Porque ele ainda prefere aliança com o inferno. Irmãos, por que a gente está num país que as pessoas vêm, aceita Jesus, passa pelas águas do batismo e nunca muda de vida? Porque tem alianças com o inferno, irmãos. O diabo não permite uma conversão genuína. Em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que é um mal que se manifesta em tempo oportuno. Então há prisões que o diabo tem liberdade de manter a pessoa, e uma delas é a cultural. Nós somos uma igreja judaico-cristã. Judaico-cristã. A
em vez de trazer uma cultura judaica que tem as minhas solenidades, que são as festas do Senhor, ele prefere a cultura pagã. A cultura pagã. Irmãos, ela é divertida. Não é porque eles são mais importantes que os judeus. E o Natal não é cristão, né? Não está dentro da Bíblia, né? É muito provável que Jesus tenha nascido em setembro. É muito provável. É que na verdade virou algo mais comercial do que... Agora, irmãos, o que acontece? Vamos pensar no acampamento. A gente recebeu muito dunamis, muito poder de Deus. Deus não tem problema de depositar coisas nas nossas vidas. Por que Israel foi perdendo isso, irmãos? Porque fez alianças erradas. Só por isso, foi só esse motivo, sabia? Eles se desviavam de Deus e buscavam a cultura pagã. Eles achavam divertidas as festas de orgias. Eles achavam divertido. Você lê o Velho Testamento, irmãos. As festas que eles mais celebravam com os pagãos eram festas de orgias. Agora, uma festa que é banhada por bebida alcoólica, ela vai terminar em orgia. Irmãos, um crente que tem esse problema de gostar da cultura pagã, ele vai... Irmãos, por que a sociedade hoje troca de casamento, troca de cônjuge com frequência, irmãos? É todo um percalço, um problema, uma situação errada cultural. Então eu repito, enquanto eu estiver à frente desse trabalho, estiver vivo, isso não vai acontecer, porque eu sou criterioso. A questão não é se você gosta, a questão é que eu não posso fazer. E aí prova que quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas lá, e volta ao deserto de orgia. E porque a orgia. E era orgia pura e vamos dizer assim, vamos falar, é mais gostoso, é que satisfaz a carne. Satisfaz a carne. Então, e não mudou. Não mudou. Juliana, falando sobre cultura, hoje a igreja está sendo atacada pela cultura. Sempre foi. Amigo, aqui no Brasil hoje, nossa, hoje. Na verdade a igreja não está sendo atacada. Ela nunca mudou a cultura. Nunca. Em cenário nenhum. No Brasil não. A gente vê essa mudança na Europa. A gente vê essa mudança na América do Norte. Mas a América Latina nunca mudou a cultura. A igreja está aqui há mais de 100 anos e nunca interferiu na cultura do país. Nunca. Os outros países, o mundo foi tirando a cultura bíblica deles. No Brasil sempre foi a cultura deles, nunca implantou a cultura bíblica, nunca. Você pode pegar a história da igreja no Brasil. O que a igreja fazia? Qual que era a mudança de cultura dela? Com um terno, uma gravata, uma bíblia embaixo do braço. Aí não pode deixar barba, não pode... A cultura dentro de uma igreja religiosa era uma vestimenta, era uma aparência. E nunca foi uma interferência na sociedade. Nunca teve, nunca. Não é que a igreja, a cultura está tocando a igreja nunca conseguiu mudar a cultura no Brasil. Esse é um problema que a gente vive. Por isso que é o nosso país mais corrupto do mundo. É o país mais corrupto do mundo. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério que a igreja já não sabe distinguir o certo e o errado, a mão direita da esquerda. Eu vi um tweet hoje que é muito sério. Olha o que o cara escreveu. Bastará o difícil falar que é contra o comunismo para receber o comunismo. Coisa assim, olha aí. Sabe que falou assim? Sabe como um negócio assim? Nossa, Olha aí. Isso é sério, isso é forte, isso é sério. Isso é muito sério. Então a igreja, ela buscou, eu estou falando da igreja brasileira, irmãos. Ela buscou sempre um ambiente de conforto. Zona de conforto. A igreja brasileira sofre com isso. Com a zona de conforto. Então, para
estabelecer paz, ela negociou a verdade. E a paz só é estabelecida com a verdade. Eu nunca vou negociar a verdade para estabelecer a paz. Você nunca deve fazer isso. Puxa, mas isso aqui vai trazer problema se eu for radical. Sabe do que a gente é chamado? De radical, quando a gente quando você não é extremista, mas você é aquele religioso, turma falar, fanático. Irmãos, você nem imagina quantas vezes eu vi isso. Você é muito fanático. Você é muito fanático. Irmãos, obedecer a Bíblia é fanatismo, é radicalismo. Só que nós vamos ser julgados por esse livro. Deus vai pegar ele e vai falar: ó, aqui na minha palavra dizia isso, o que você fez a respeito disso? Eu fiz um pouco diferente porque Deus não ia cair bem na época que eu vivia. Tá, então você vai para o inferno. Você não tem parte comigo, porque quem tem parte comigo nunca negociou a verdade. Você não tem parte comigo. Irmãos, isso é sério. Os vencedores são aqueles que não negociaram a verdade por nada, nem pela própria vida. E isso dá uma diferença em autoridade muito grande, irmãos. Um domínio muito grande. Você entende isso em nome de Jesus? Hoje estamos envolvidos aqui, deixa eu ler inteiro. Quando o povo de Israel se unia a um povo pagão, sempre ocorria o sincretismo. O que é sincretismo? É a mistura cultural, política e religiosa. Sempre ocorreu, leia a Bíblia, irmãos. Sempre que ele fazia essas alianças, havia um sincretismo, uma mistura. Irmãos, não tem como eu chegar para um Pai Santo e falar que ele é meu amigo de ministério, irmãos. Eu já ouvi isso. Irmãos, grave o que eu estou falando. Eu nunca fiz um casamento misturado, eu e outro sacerdote, idólatra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Me nego a isso, irmãos. Uma pessoa uma vez pediu isso para mim, eu falei, ia ser o primeiro casamento que eu ia fazer. Eu falei, o que você quer da sua vida? Porque então faça só com ele. Porque eu vou falar contra isso com o microfone. Você quer? Você vai passar vergonha. A família dele vai passar vergonha. O padre vai passar vergonha. E eu vou falar. Porque eu vou ficar bravo na hora. Eu me conheço. Eu sei o que vai manifestar. Né? A Susan sabe que ia dar coisa errada, não é isso? Falei, não me convide nunca mais para esse tipo de coisa. Você não sabe o problema que você vai ter com a família dela. Lógico que não. Não dá. Que eu queria tanto que você... Falei, você quer uma pessoa, mas você não quer Cristo na sua família? Vá para o inferno. Irmãos, é irritante isso daí. A gente brinca com coisa séria, irmãos. Alguém entende isso? Isso sempre houve. Hoje estamos envolvidos em meio a povos pagãos e temos permitido o sincretismo em todos os níveis, através de políticos envolvidos com o ocultismo e outras religiões que ferem todos os princípios bíblicos com sua cultura, suas festas e conceitos. Não tem como exercer autoridade nisso, irmãos. Por quê? Que eu não aceito no projeto que a igreja tem o exercício político, porque eu vou perder a autoridade. Irmãos, eu volto a entregar uma cesta, 2 que a gente começou, mas eu não aceito 23 mil. Não vai ter essa negociação, porque eu sei o que eu vou perder. Irmãos, com um simples ato. E acredite em mim, esse simples ato enche essa igreja. Vai ter muito mais dinheiro aqui dentro.
Só que eu vou perder toda a autoridade espiritual. E como eu conheço muito disso, o diabo, irmãos, você não faz ideia do estrago que ele vai fazer. Então eu nunca vou negociar a verdade, nem por uma necessidade. Juliano, mas tem gente que vai morrer de fome. Jesus, irmãos, tem uma coisa que consola o meu coração. Jesus fala assim: os pobres vocês sempre terão convosco. Então sempre vai ter pobre. Então se eu entrar em crise por causa disso, eu tenho um limite. Quando esse limite passa, eu paro. É uma coisa muito tranquila em mim. Você pode passar luta. De vez em quando eu vou falar: não, isso a gente vai fazer. Ah, por quê? Porque não dá. Isso passou do nosso limite. E aí sempre tem os aventureiros. Perde, sabe, a autoridade escapou de você. Isso é muito sério. Irmãos, eu vou parar aqui em alianças perigosas. Semana que vem a gente vai falar sobre o domínio de Satanás sobre os reinos. Que vai dar 9h30. Amém? Tranquilo? Eu quero abrir agora para as perguntas.